cada um, cada energia, que seja para todos, e a paz permaneça no coração de cada um. E neste momento, vamos ao nosso exódio, nosso leitura preparatória para o nosso evangelho da noite de hoje, do nosso livro Vinha de Luz, psicografado por Chico Xavier e autor espiritual, o Emmanuel. O capítulo é o 163, intitulado Irmão. O Paulo, na primeira carta aos Coríntios, capítulo 3, capítulo 13, versículo 4, ele fala: a caridade é sofredora, é benigna, a caridade não é invejosa, não trata com leviandade, não se enoberbece. Isso é muito interessante, porque realmente, se você for ver a caridade de verdade e for fazer, não é com exibicionismo, né, que se faz. Fazemos no silêncio, que não precisa ninguém saber, nem ninguém ver. E é de irmão para irmão, porque todos nós somos irmãos, seja um mendigo de rua, seja quem for. Todos nós somos irmãos perante Deus e todos somos iguais. Não é porque eu visto uma roupa boa, ando de salto, que eu sou melhor do que o outro, não. Porque o salto quebra e eu caio mais rápido do que o outro, né? Então, hoje vamos a nossa leitura do capítulo, que hoje ela é muito linda. O Emmanuel dá um puxão de orelha, hoje é bem mais longo. Então, ele diz: quem dá para mostrar-se é vaidoso. Quem dá para torcer o pensamento dos outros, dobrando aos pontos de vista que lhes são peculiares, é tirano. Quem dá para livrar-se do sofredor é displicente. Quem dá para exibir títulos efêmeros é tolo. Quem dá para receber com vantagens é ambicioso. Quem dá para humilhar é companheiro das obras malignas. Quem dá para sondar a extensão do mal é desconfiado. Quem dá para afrontar a posição dos outros é soberbo. Quem dá para situar o nome na galeria dos benfeitores e dos santos é invejoso. Quem dá para prender o próximo é explorá-lo. É delinquente potencial. Quem dá em todas essas situações, na maioria dos casos, se revela um tanto melhor. Quem dá se revela um tanto melhor do que aquele que não dá, de mente cristalizada na indiferença ou na secura. Todavia, para aquele que dá, irradiando o amor silencioso, sem propósito de recompensa e sem mescla de personalismo inferior, reserva no plano maior o título de irmão. Que às vezes eu fico pensando aqui, veio na minha cabeça agora, aquele que dá, tem aqueles que dá que é para se livrar mais rápido da pessoa sair perto da gente, né? Isso não pode. Que Jesus nos abençoe, ilumine nesse momento. Eu vou passar a palavra ao senhor Arlindo, para que ele possa fazer a nossa de abertura. Seja muito bem-vindo, senhor Arlindo. Obrigado, Dora, obrigado a todos por mais essa oportunidade. Boa noite e sejam todos bem-vindos. Hoje nós vamos proferir a prece a Bezerra de Menezes. Nós te rogamos, Pai de bondade infinita, a graça de Jesus Cristo através de Bezerra de Menezes e sua legião de companheiros, que ele nos assista, Senhor, curando aqueles que já se tornaram merecedores, confortando aqueles que têm as suas provas e expiações a passar, esclarecendo aqueles que quiserem aprender
e assistindo a todos quanto apele para o teu infinito e grande amor. Jesus Cristo, divino portador da graça e da vida, estenda as tuas mãos dadivosas em socorro daquele que já te conhece, o dispenseiro fiel e prudente. Faze, ó divino amigo, através das tuas legiões consoladoras, através de teus santos espíritos, a fim de que a fé se eleve, a esperança aumente e o amor triunfe sobre todas as coisas. Bezerra de Menezes, apóstolo do bem e da paz, amigo dos humildes, dos aflitos e dos enfermos. Movimenta a tua legião de companheiros para assistirem a todos os doentes, curando-lhes as dores físicas e espirituais. Santos Espíritos, dignos obreiros do Senhor, derramai as bênçãos de cura sobre toda a humanidade inteira, a fim de que todos se tornem amigos do conhecimento e da paz, da harmonia e do perdão, semeando pelo mundo os divinos exemplos de nosso Senhor Jesus Cristo. Assim seja. Amém. Pai amado, recebe essa humilde prece, transformando em bálsamo para todos nós, encarnados e desencarnados, amigos e inimigos, e que possamos, Senhor, com a tua luz, com a tua providência, a tua permissão, temos o Evangelho na noite de hoje com muita paz, harmonia, equilíbrio e aprendizado, Senhor, e muito amor nos corações de cada um de nós. Que assim seja. Passa a palavra a você, Dora. Muito obrigada, senhor Arlindo. Nesse momento, eu peço a permissão do nosso Pai Celestial, nosso Mestre amado Jesus, nossa Mãe Maria Santíssima, nosso mentor, doutor Bezerra de Menezes, João Cecílio da Costa e todas as suas legiões de trabalhadores da luz, para passar a palavra à minha querida amiga Glaci Helena, para a leitura e explanação do nosso Evangelho da noite de hoje. Seja muito bem-vinda, minha querida. Boa noite a todos que eu ainda não dei, que a paz de nosso Senhor Jesus esteja dentro de cada um de nós, dentro de todos os lares, dentro também daqueles que já se encontram na pátria espiritual. Hoje, nosso capítulo é o capítulo 13, né, que é o intitulado Que a vossa mão esquerda não saiba o que dar à vossa mão direita. Nós vamos ler o item 16 a 19. E, assim, de antemão, já avisando que houve uma mudança na nossa programação lá do Bezerra, foi pedido para minimizar a nossa leitura para que a gente possa falar mais sobre o capítulo que nós estamos lendo. Isso eu estou fazendo no dia a dia. Então, bora lá. O item que nós vamos ler é a piedade, os órfãos, que vai entrar os órfãos, benefícios pagos com a ingratidão. Olha aí, bem complicado, né, meus irmãos? Porque a gente aceitar as nossas provas e expiações que nós já passamos, que nós ainda temos que passar, e diz a piedade. A piedade é a virtude que mais vos aproxima dos anjos. É a irmã da caridade que vos conduz a Deus. Deixai o vosso coração se enternecer diante das misérias e dos sofrimentos dos vossos semelhantes. Vossas lágrimas são um bálsamo que lhes aplicais sobre suas feridas, e quando por uma doce simpatia vinde a lhes restituir a esperança e a resignação, que encantos experimentais. Esse encanto é verdade, tem um certo amargor, porque nasce ao lado da infelicidade. Não
da infelicidade. Mas se não tem a agrura dos gozos mundanos, não tem as pungentes decepções do vazio que estes deixam atrás de si. Há uma suavidade penetrante que alegra a alma. A piedade, uma piedade bem sentida, é do amor. O amor é o devotamento. O devotamento é o esquecimento de si mesmo. E esse esquecimento, essa abnegação, esse favor dos infelizes, é a virtude por excelência, a quem praticou e em toda a sua vida o divino Messias, e que ensinou a sua doutrina tão santa e tão sublime, quanto essa doutrina retornar à sua pureza primitiva e for admitida por todos os povos, dará felicidade à terra, nela fazendo reinar, enfim, a concórdia, a paz e o amor. Olha só, quando a gente tem a piedade, mas aquela piedade de coração, aquela piedade vindo da essência, aquela piedade que não é para ostentação, não é para só mostrar, não é só para dizer que tem, mas sentir no seu íntimo que tu podes ser o próximo, tu podes estar na fila de alguém ter a piedade por ti. Aí diz aqui, o sentimento mais próprio para vos fazer progredir, domando o vosso egoísmo, olha só, domando o vosso egoísmo e vosso orgulho, o que dispõe em vossa alma a humildade, a beneficência e o amor do vosso próximo, é a piedade. Essa piedade que vos comove até as entranhas, diante dos sofrimentos dos vossos irmãos, que vos faz lhes estender mão segura e vos arranca simpáticas lágrimas. Portanto, não sufoqueis jamais em vossos corações essa emoção celeste. Não façais como esses egoístas endurecidos que se distanciam dos aflitos, porque a visão da sua miséria perturbaria por um instante sua alegre existência. Temei permanecer indiferentes. Temei, preste atenção nas palavras que eu estou lendo bem devagarinho, porque isso é muito importante. Isso aqui é dito pelos Espíritos. Então, temei permanecer indiferentes, quer dizer, façamos o tempo todo, sem olhar a quem, sem olhar como é que se diz? Sem olhar status, sem olhar a beleza, sem olhar condições sociais, sem olhar religião, mas fazei. E ainda diz mais, não façais como esses egoístas endurecidos que se distanciam dos aflitos, porque a visão da sua miséria perturbaria por ele alguma instância da existência. Temei permanecer indiferentes, quando puderdes ser úteis. Aqui a gente lembra perfeitamente, exatamente do bom samaritano. Né? Passou ali, estava aquele homem caído, tinha sido assaltado, tinha sido levado tudo, tinha sido espancado, e ali passou os fariseus, passou os levitas e tantos outros, né? A gente sabe da história da parábola, fariseus e levitas, mas veio, e esses dois tinham conhecimento, mas o que era que acontecia? Na época, os fariseus, os levitas, os helênios, todos eram grupinhos, né, que só acudiam, só socorriam aqueles grupinhos, nada mais faziam por outros além daquilo, tipo assim, era judeu? Não, eu não quero saber. Era samaritano? Também não quero saber porque não tenho conhecimento. E, no entanto, foi exatamente um samaritano que teve compaixão, que teve a piedade, que deixou tudo o que tinha naquele momento e se dedicou àquele que estava precisando. E não importa quem era, não perguntou quem era, não perguntou se tinha, não perguntou como fazer, ele simplesmente fez. Aí a gente pergunta, né? Será que nós estamos fazendo no nosso dia a dia? Mesmo ainda a gente nesse mundão que tá bem difícil, mas podemos sim fazer. Podemos sim ser melhores, sempre. Se não formos melhores ontem, tentamos ser melhor hoje, e se tivermos a necessidade e o merecimento de estar aqui amanhã, faremos então melhor amanhã do que estamos fazendo hoje.
E então diz: a tranquilidade comprada ao preço de uma indiferença culpável é a tranquilidade do mar morto, que esconde no fundo de suas águas o lodo fétido e a corrupção. Olha aí. Aqui nos fala exatamente sobre são quantos e quantos que pagam, né, para ter uma amizade, pagam para ter uma pessoa que cuida, pagam porque não tem amizade, não construiu a simpatia, a empatia, não construiu para si a humildade, a felicidade, a esperança, porque o que nós fazemos para o próximo, somos nós o maior beneficiado, não é o próximo que é. Naquele momento ele está sendo por mim, mas no futuro o maior beneficiado sou eu. Lembramos da história de Dr. Bezerra de Menezes, eu gosto muito tenho muitas histórias dele, que por sinal ontem eu fui contada a fazer uma palestra aqui, e era exatamente sobre o Dr. Bezerra de Menezes, e eu peguei esse contexto para falar, né? Essa história dele não é história de contos, mas histórias verídicas. Então, ele estava com a sua filha do segundo casamento, muito doente, né? E ele estava lá dando assistência a ela, muita febre, aquela coisa toda, e ele tirando, botando aquela água e tirando, e de repente bateram na porta dele. Ele já era um médico conceituado, um médico que não cobrava aqueles que não podiam pagar, um médico que ainda doava, não tinha muitas vezes, mas ele ia na farmácia, ele comprava, depois ele pagava, mas dava para aquele que não tinha, e foi socorrer aquela mãe aflita que ali tinha chegado na casa dele, foi socorrer, porque a filha dela estava também enferma e já a ponto do desencarne. E o que foi que aconteceu? Gente, isso aí eu acho espetacular, eu acho esplêndido, porque será que nós, como mães e pais, fazíamos se estivesse no lugar do Dr. Bezerra de Menezes? Porque ele saiu, ele olhou para a filha e disse: toma de conta, Deus. Minha parte ele já tinha feito, né? Então toma de conta, Deus, ela é toda tua. Ele sabia que ela ia desencarnar, ele pensava que ele ia desencarnar, né? Então ele correu e foi socorrer a filha da senhora, que não tinha com que pagar, não tinha outro médico a chamar, tinha que ser ele, por ele ser médico dos pobres, né? E ele foi lá e socorreu a filha da senhora, que restabeleceu a saúde. Quando ele chegou em casa, a filha dele estava totalmente curada. Isso aí é uma benefício, é a gente fazer e receber. É o que nós damos, nós recebemos, né? Já diz a oração de São Francisco. Que não adianta, aqui fala de uma tranquilidade do mar morto, que esconde no fundo de suas águas o lodo fético, né? E a corrupção. São quantos que vivem na luxúria, na ostentação, mas são tão vazios por dentro, são tão precisando de tanto, às vezes, de um bom dia que também não tem. Tem status, tem dinheiro, tem isso, tem aquilo, mas não tem a felicidade. E a felicidade está dentro de cada um. Não precisa a gente sair buscando, está dentro de cada um. Aí aqui diz: quanto à piedade, está longe, entretanto, de causar a perturbação e o aborrecimento com os quais se apavora o egoísta. Sem dúvida, a alma experimenta um contato da infelicidade alheia e, voltando-se para si mesma, um abalo natural e profundo que faz vibrar todo o vosso ser e vos afeta penosamente. Mas a compensação será grande quando vierdes a restituir a coragem e a esperança de um irmão infeliz, que se emociona com a pressão da mão amiga e cujo olhar, ao mesmo tempo úmido de emoção e de reconhecimento, se volta docemente para vós antes de se fixar no céu, agradecendo por lhe haver enviado um consolador, um apoio. A piedade é a melancolia na celeste percussora da caridade, essa primeira virtude da qual é irmã de cujos benefícios prepara e enobrece. Michael Bordeaux, 1862. Eu acho esplêndido cada espírito que fala aqui, né, de cada parte desse evangelho. Foi assim um leque de Kardec para nos mostrar, para nos ensinar,
para fazer clarear mais as nossas ideias, clarear mais as nossas atitudes, clarear mais o nosso modo de viver. Para onde nós queremos ir? Porque nós vamos um dia, todos nós, ninguém está isento. Todos nós voltaremos, sim, ao mundo celestial, à pátria celestial. Todos nós, um dia, não agora, mas um dia. Aí então diz os órfãos, meus irmãos, outro espírito. Meus irmãos, amai os órfãos. Se soubessem quanto é triste ser só o abandonado, sobretudo na mocidade. Deus permite que haja órfãos para nos exortar a lhes servirmos de paz. Que divina caridade ajudar um pobre criatura abandonada a impedir de sofrer fome e frio, dirigir sua alma a fim de que não se perca no vício. Quem estende a mão à infância abandonada é agradável a Deus, porque compreende e pratica sua lei. Pensai também que, frequentemente, a criança que socorreis vos foi querida numa outra encarnação. Acho isso tão importante. Para mim, até muito significativo. Por quê? Porque eu estou criando o meu netinho, né? No momento, eu estou criando o meu netinho. A mãe não quer saber dele. Né? E então isso aí veio bem a calhar para mim mesmo. E imagine aquele ser que é dependente, aquele ser que não pode viver sozinho, aquele ser que precisa de alguém. Muitos ainda precisam de alguém que o ensine a andar os primeiros passos, né? E então, e quantos deles são rejeitados, quantos deles são assassinados, quantos deles são abortados? Tudo isso a gente tem que pensar, repensar. Se fosse eu que estivesse no lugar da criança, e se fosse um neto meu, ou se fosse um filho meu, e se fosse alguém, a gente sempre pensa no meu, como diz o nosso irmão Juarez toda terça-feira. O egoísmo ainda falando mais alto, né? O meu, o teu, né? E isso não vale, a gente tem que olhar para um todo. Porque quantas crianças no mundo estão, nesse momento, sem pai, sem mãe. Aqui mesmo em Picos, recentemente, isso foi a semana passada, um pai, ele assassinou a mãe grávida, né, do terceiro filho, e mais duas crianças. Isso doeu na mãe, isso doeu naqueles que tanto estimavam essas crianças, tanto estimavam essa senhora, enfim. São coisas que hoje, a gente diz hoje que o mundo está muito isso, mas sempre teve. O problema é a mídia que está aí colocando, né? Mas nós não podemos também absorver tudo isso. O que nós podemos fazer é absorver a bondade, é a caridade, é a benevolência, é a indulgência, é a empatia, é é pensar num modo de como agir. Vamos ser sempre um bom samaritano. Aí então diz, e se pudesses vos lembrar, não seria mais caridade, mas um dever. Assim, pois, meus amigos, todo ser sofredor é vosso irmão e tem direito à vossa caridade. Não é essa caridade que fere o coração, mas essa esmola que queima a mão na qual cai, porque vossos óbolos frequentemente são bem amargos. Quantas vezes eles seriam recusados se em casa a doença e a privação não os esperassem? Dai delicadamente, acrescentai ao benefício mais precioso de todos, uma boa palavra, uma carícia, um sorriso amigo. Evitai esse ar de proteção que fere de novo o coração que sangra, e pensai que, fazendo bem, trabalhais para vós e para os vossos. Um espírito familiar, Paris, 1860. Aí nos diz, então, nós vamos para uma parte que eu acho também bastante interessante, isso tudo mexe muito comigo. O Evangelho em si, o Evangelho segundo o Espiritismo, eu já li toda uma Bíblia, tanto o Primeiro e o Segundo Testamento, mas o Evangelho segundo o Espiritismo, ele nos abriu um leque, porque a cada uma frase do Evangelho, ele nos dá uma explanação com mais clareza, com mais suavidade para a gente olhar as coisas com mais serenidade, com mais confiança em Deus,
com mais confiança no futuro, né? Então, vamos lá, benefícios pagos com a ingratidão. Que pensar das pessoas que, tendo seus benefícios sido pagos com a ingratidão, não fazem mais o bem com medo de reencontrar ingratos? Quantas pessoas, né, a gente faz e, de repente, a pessoa vira as costas e simplesmente, às vezes até ainda faz algo que não deveria fazer, às vezes faz algo que, ou seja, palavras, ou seja, atitudes, ou seja, qualquer que seja a ação, não é aquela de agradecimento. E nós temos que começar agradecendo, não é só pelo fato de alguém ter feito algo por a gente. O nosso Pai do Céu faz algo por a gente todas as horas, todos os dias. E nós agradecemos, começamos por aí. É o agradecimento ao Pai, já diz Paulo de Tarso, lá em Tessalonicenses. Em tudo dai graças. Porque nosso Pai, o tempo todo, nós estamos, eu costumo até dizer que nós estamos no Big Brother do Pai Eterno. No Big Brother do nosso irmão maior, governador planetário Jesus. E Maria, como mãe maravilhosa que é, voltando o tempo todo para cada filho, para cada atitude, ainda errantes, e ela lá, intercedendo e pedindo para que a gente, para nos dar mais oportunidade, para que a gente está no caminho, para que a gente nos corrija mais, para que a gente faça o negócio andar. E então a gente diz, essas pessoas têm mais de egoísmo do que de caridade, porque não fazer o bem senão para ele receber sinais de reconhecimento, é não fazer com desinteresse. O benefício desinteressado, que às vezes, gente, eu paro aqui, aí eu dei assim, deu um norte aqui para mim. Muitas vezes tem pessoas que fazem o bem ao próximo já interessado em alguma coisa, já interessado, já buscando algo que a pessoa não conseguiu, mas aquela pessoa que ele está ajudando vai conseguir por ela. Isso não é caridade. Isso não é benevolência. Isso não é gratidão, não é gentileza, não é empatia. E continuando, é o único agradável a Deus, e também do orgulho, porque se comprazem na humanidade, na humildade do beneficiado que vem depositar seu reconhecimento aos seus pés. Aquele que procura sobre a terra a recompensa do bem que faz, não a receberá no céu. Olha aí o que eu acabei de falar. Mas Deus terá em conta aquele que não procura na terra, aquele que faz sem busca das coisas materiais da terra, aquele que faz por amor, aquele que já vem dele, é da essência dele. A gente tentar fazer e dar o nosso melhor, a gente tentar e ser um bom samaritano, a gente tentar e ser exemplo Bezerra de Menezes, a gente tentar e ser Jesus de Nazaré. E então diz: é preciso sempre ajudar os fracos, mesmo sabendo de antemão que aqueles que a quem se faz o bem não estarão contentes. Sabei que se aquele a quem prestais serviço esquece o benefício, Deus vos terá mais em conta do que se estivesse já recompensados pelo reconhecimento do vosso beneficiado. Deus permite que sejais pagos por vezes com a ingratidão para experimentar a vossa perseverança em fazer o bem. Olha aí. É interessante, gente. A gente encontra, a gente passa por cada situação que, tipo, há situações que nós somos submetidos a enfrentar para ver como estamos agindo, qual é o nosso comportamento diante daquela circunstância, qual é o nosso comportamento diante daquela situação, né? É um troco que a gente recebe a mais? Será que a gente... Olha a corrupção que eu falei no início. Será que nós voltamos e devolvemos? É uma atitude tipo, por favor, grato, estou muito grato, por favor. E assim, gentileza gera gentileza. E então, continuando. E sabeis, aliás, se esse benefício esquecido no momento não dará mais tarde bons frutos?
Estejais certos, ao contrário de que é uma semente que germinará com o tempo. Infelizmente, não verdes sempre, senão o presente. Trabalhai para vós, e não tendo em vista os outros. Os benefícios acabam por abrandar os corações mais endurecidos. E quais são os benefícios? As nossas atitudes. O nosso modo de agir diante das circunstâncias, o nosso modo de agir diante das aflições, dos, dos, da forma do que o cotidiano nos impõe. O que é que nós estamos fazendo de bom? E então diz, acabam os corações endurecidos. Eles podem ser menosprezados nesse mundo, mas quando o espírito se desembaraçar do seu envoltório carnal, se lembrará, e a essa lembrança será seu castigo. É aquele filme que a gente diz que passa, né? Quando a gente se desencarna, a gente vê aquele filme de tudo que nós fizemos. Isso aí nos faz até lembrar do Nosso Lar, né? De André Luiz. Então lamentará a sua ingratidão e quererá reparar a sua falta. Quando falei agora aqui em André Luiz, eu lembrei daquela senhora, né, que todo dia queria ser atendida por ele, era no final do expediente. E ele ia atender numa revolta, né? E quando ele desencarnou, que quando ele chegou na parte, né, que foi ver algumas coisas, foi a primeira pessoa que ele se deparou, foi com quem? E a felicidade dela ao encontrar ele ali. Foi exatamente ela. E ele não reconhecia, não lembrava, olha aí. Quer dizer, ele fazia pelo dinheiro, os bens materiais, não por amor, não como o doutor Bezerra que curava, que ia, que deixava, que fazia, mas fazia. Né? Mas continuando, pagar sua dívida noutra existência, porque nós pagamos. Ou nessa, ou em outra existência, a gente volta sim para acertar os débitos, para acertar as nossas dívidas. Então, isso aí é uma reflexão. Todos os dias esse evangelho é uma reflexão para o nosso dia a dia, para a nossa convivência com o próximo. E o principal dos próximos é aquele a quem nós convivemos. É aquele a quem, seja no trabalho, seja em casa com a família, seja na rua, seja em qualquer lugar. Nós temos que mostrar exemplo. Aí já imaginou a gente, como espíritas, e principalmente aqueles dialogadores que estão lá, os palestrantes, né, que chama, vai lá para e você lá você está dizendo uma coisa, quando você sai, você faz outra. Que espécie de espírita? Ou que espécie de pessoa, seja lá qual for a religião, não importa qual, que de repente é uma coisa dentro da igreja ou de qualquer instituição e lá fora é outra. É isso que Jesus quer de nós? É disso que nós estamos falando? É dessa piedade? É desse cuidado com os órfãos? E diz aqui, os benefícios que nós fazemos, mesmo pago com ingratidões? Então vamos lá, isso aí é a reflexão. É assim que, sem disso suspeitardes, tereis contribuído para seu adiantamento moral e reconhecereis mais tarde toda a verdade dessa máxima. Um benefício jamais se perde. Mas tereis também trabalhado para vós, porque tereis o mérito de haver feito bem com desinteresse, sem vos deixar desencorajar pelas decepções. Ah, meus amigos, se conhecesses todos os laços que na vida presente vos ligam às vossas existências anteriores, se pudesses abarcar a multidão das relações que aproximam os seres uns dos outros com progresso mútuo, admirareis bem mais ainda que sabedoria e a bondade do Criador, que vos permite reviver para chegar até ele. Um guia protetor, Sens, 1862. Então, aqui, ele nos dá um leque de uma sutileza tão linda, porque eu admiro demais, admiro mesmo o Kardec, né? Admiro mesmo, porque ele
abriu assim, com tanta clareza, com tanta determinação, com tanta nitidez, para que nós eternizasse tudo isso que a gente lê, tudo isso que a gente escuta. E o maior, e o mais cotado para ouvir, não é nem quem está assistindo, é mais a gente que está falando. Né? Até porque a boca está mais próxima dos meus dois ouvidos. E assim vamos lá. Vivendo o Evangelho, eu peguei uma parte que diz assim: há momentos em que é difícil viver o sentimento da piedade. Entretanto, mesmo nessas ocasiões, não afogues o coração na mágoa, impedindo a compaixão pelos que te parecem merecedores de repulsa, mas estão a caminho do desastre e do sofrimento. O ladrão leva teus pertences, mas rouba a própria dignidade. Olha aí, olha o que nós retornamos para nós. O irmão te azucrina as horas, mas complica o próprio futuro. O marido te humilha com desprezo, mas busca a própria dificuldade. A esposa te maltrata com exigências, mas deserta da própria paz. O companheiro te deixa só na luta, mas prepara a própria solidão. Então, tudo vem o retorno. Agora, se nós tratarmos de sermos bons, de aprender com os nossos erros do passado, da ignorância do conhecimento, não é da ignorância da gente ser bruto, não. É da ignorância do conhecimento. Porque, com certeza, mesmo aqueles que nasceram já espíritas, ainda precisaram estudar, ainda precisaram se moldar, ainda precisaram fazer a reforma íntima. Eu tinha muita coisa aqui para ler, mas tem muita coisa assim que deixa, até por sinal de Mateus, que nos diz assim, Emmanuel, né, que diz assim, lá em Mateus, diz, se um amigo aparece errado aos teus olhos, cala o verbo, cala a boca, contundente da crítica, ajudando-te com a bênção de uma prece. E se o próximo surge desorientado, infeliz em teus passos, oferta-lhe o favor do silêncio para que se reequilibre e restaure. Olha que lição linda de Emmanuel. Eu adoro as passagens dele, porque é um puxavantezinho, como disse Dora no início, né? Então ele diz aqui ainda sobre o silêncio, o louvor do em silêncio. Não se informe o mal acerca do bem que praticas. Jesus não se reportava somente à humildade no ensinamento a que nos referimos. Destacava também a prudência, a ponderação, assinalando a riqueza do silêncio, já diz Madre Teresa de Calcutá, né? O silêncio é uma prece. Como o tempo urge, já diz o Dr. Bezerra, diz assim, cada ser, cada criatura, cada consciência possui necessidades diferentes entre si. Então, nós não podemos fazer aquela criatura ser igual a gente, pensar igual a gente, fazer igual a gente. Mas podemos, com os nossos exemplos, com as nossas boas obras, que é o que nos leva à pátria espiritual, porque nada de material nós levamos, voltamos de mãos abanando, né? Tudo que a gente tem material deixamos, então vamos pensar no futuro mais espiritual, conduzir de forma equilibrada mente, né? Mente sã, corpo e espírito, para quê? A gente chegue no mundo espiritual totalmente equilibrada e feliz, porque fizemos o que podíamos fazer. Então, como eu gosto dos louvores, né? Então a gente diz, está chorando porque se você tem um Deus que cuida de você e jamais te esqueceu, ele sabe de tudo que você está passando e mandou te dizer que ele está cuidando. Lembra de onde você veio e aonde que você chegou. Lembra de todos os livramentos que você já passou. Nem era para você estar aqui, mas Deus falou assim.
esse aí vou levantar, e onde eu colocar as mãos, eu vou abençoar. Não chores, quem cuida de você não dorme. Levanta, tem muita gente que te ama. Deus mandou te dizer que vai acontecer. Deus mandou te falar que tudo vai passar. Então vamos fazer diferente a partir de hoje. Jesus não quer como ele não quis do Paulo de Tarso, como ele não quis de tantos, o que nós fizemos até ontem, mas ele quer a diferença da gente hoje, a mudança, as coisas boas. Obrigada, Pai eterno, pelo ar, pela vida, por tudo que nos tem dado. Obrigado por tudo. Obrigada, Papai do céu, por cuidar, por amparar cada um de nós encarnados, presentes e ausentes, encarnados ou desencarnados. Obrigada, Jesus, nosso mestre, governador e irmão maior, nosso modelo e guia, pelas intuições, pelas instruções, por todos os exemplos deixados. Obrigada, Mãe Santíssima, Virgem de Nazaré, por também interceder o tempo todo por nós. Obrigada, Mãe Santíssima. Derrama sobre todos nós, aqueles que estão nas ruas, aqueles que estão nos orfanatos, aqueles que estão nos asilos, aqueles que estão nos hospitais, nas enfermidades, nas UTIs, aqueles que estão nos corredores achando que ainda estão encarnados. Dai a luz, mostra o caminho para cada um. Mostra o caminho também para aqueles que estão nos presídios. Dai conforto àquelas famílias que estão nesse momento perdendo, devolvendo a pedra preciosa que tu destes para cuidar. Dai o conforto àquelas mães, àqueles irmãos, todos aqueles que, nesse momento, estão passando por aflições. Socorre, Mãe Santíssima. Socorre, espiritualidade de luz, doutor Bezerra de Menezes, médico dos pobres. Socorre a cada um de nós. Chega até nós. Eu não conheço o coração nem o que está passando cada um, mas tu conheces cada um, encarnados e desencarnados aqui presentes. Seja a nossa luz, seja o nosso amparo, seja a nossa paz, seja a nossa tranquilidade. Que essa noite seja de desdobramento de muita luz, de muito amor, de muita piedade, de muita compaixão por todos. Que assim seja. Obrigada, doutor Bezerra. Obrigada a todos que aqui se encontram presentes. Muito obrigada. E neste momento eu peço a permissão do nosso Pai Celestial, nosso Mestre amado Jesus, nossa Mãe Maria Santíssima, o nosso mentor, doutor Bezerra de Menezes, João Cecílio da Costa e todas as suas legiões de trabalhadores da luz, e principalmente aqueles que nos dão sustentação, para encerrarmos o nosso Evangelho do nosso lar da noite de hoje. E até amanhã com o nosso Evangelho.